deixar essa porta aberta, por favor? Obrigada, tá? Pode deixar aberta, é melhor. Obrigada. SEAP. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos irmãos que nos assistem através dos nossos canais do Facebook, do Instagram. Alguém chegando a casa pela primeira vez? Está alto, né? Nós temos aqui algum... Tem como baixar um pouquinho o microfone? Está muito alto. Nós temos alguns avisos aqui a serem dados. Primeiro é que amanhã... Pode deixar aberta, por favor. Eu pedi para deixar aberta. Pode deixar. Obrigada. Amanhã nós teremos uma palestra às 15 horas. Nós vamos falar sobre finados. Amanhã é dia de finados. Então, às 15 horas, nós teremos uma palestra na casa. Pela manhã não vai ter estudo, não vai ter nada, só vai ter realmente essa palestra às 15 horas. Então, estão todos convidados para que venham assistir o estudo. Amanhã é um dia, para algumas pessoas, um pouquinho mais triste. Então, a gente vai conversar um pouquinho aqui amanhã sobre finados. O outro aviso é sobre o encontro de Jesus, que vai ter no dia 12 de novembro, é um domingo, de 9 às 12, como sempre acontece. Estão todos convidados, até porque nós vamos passar a nossa manhã falando de Jesus. E o encontro está muito bom, está muito bom. Então, estão todos convidados. Vai ser uma manhã muito proveitosa, uma manhã que a gente vai ficar falando aqui de Jesus, e quando a gente sair, a gente realmente vai estar nas nuvens. Estão todos convidados, dia 12 de novembro, às 9 da manhã. Outra coisa que a gente está precisando muito da ajuda de vocês, que ainda nós temos sacolinhas de apadrinhamento das nossas crianças que são atendidas aqui na nossa casa. E ainda tem bastante sacolinha ali. E nós já estamos em novembro. Então, a gente pede para os nossos amigos, amigo dos nossos amigos, que se puder ajudar, a casa agradece. Hoje, o nosso tema hoje também é finados. Quem vai fazer o estudo hoje é o Ricardo. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é o Carlos, trabalhador da nossa casa. E os itens a serem estudados hoje na sustentação é do capítulo 6, o Cristo Consolador, os itens 1 e 2, que fala sobre o jugo leve. Nada melhor que depois de uma palestra falando, né, de finado dos nossos queridos, falar do Cristo Consolador. Então, são os nossos temas de hoje do nosso estudo. Eu vou deixar para dar alguns avisos mais no final. Então, eu vou começar a fazer a leitura. Se, por favor, eu vou pedir que, se puder, colocarem os celulares no modo silencioso, para que eles não toquem na hora da palestra, porque o celular, sempre que toca, tira a nossa atenção. Se precisar atender, sem problema nenhum, pode ir ali fora atender.
mas se puder colocar no modo vibra, no silencioso, nós agradecemos muito. Então eu vou começar a leitura. Capítulo 6 do Evangelho, Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança, na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Entretanto, sobre aquele que nada espera após esta vida ou simplesmente duvida, as aflições tornam-se muito mais penosas e nenhuma esperança vem diminuir o seu amargor. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, no entanto, colocou uma condição para a assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a obediência a essa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, já que impõe como dever o amor e a caridade. Vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo por termos chegado à Tua casa, Senhor, para escutar o Teu Evangelho. Pedimos a esses espíritos amorosos que aqui se encontram, que prepararam o nosso ambiente, aos mentores da nossa casa, que possam intuir ao Ricardo, no seu estudo, onde ele vai falar sobre os nossos queridos que já partiram. Que nós possamos, Senhor, estar com os nossos corações abertos, a nossa mente aberta, para que possamos receber essas sementes que nos são enviadas do mais alto. Que seja em nome do nosso querido altivo, dos espíritos que sustentam a nossa casa, que seja em nome de Jesus, mas sempre em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos a permissão para darmos início ao estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou passar a palavra agora para o Ricardo. Ricardo, o estudo vai até 10 para as 8, tá bom? Bom estudo. Boa noite a todos. Agora sim. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma noite de estudos e mais uma noite de reflexão. Toda vez que a gente vai a uma casa espírita, nós temos que ter em mente que nós estamos indo a uma casa para que nós possamos refletir sobre a mensagem, o tema que está sendo apresentado, de que forma que tudo que está sendo colocado, nós possamos colocar em prática, né, no nosso dia a dia, nas nossas vidas, que sirva de uma orientação, de uma instrução, dada
por esses benfeitores espirituais. Então é por isso que a gente está aqui. E o tema de hoje diz respeito ao dia de finados, amanhã, 2 de novembro, né? E antes de nós começarmos a entrar propriamente no tema, eu fiz uma pesquisa sobre como que surgiu essa data. A história vem da Igreja Católica. No século I, no ano de 732, vejam só que interessante, no ano de 732, século I, o Papa Gregório III autorizou os padres a rezarem pelos mortos. Foi uma orientação que foi dada pelos padres. Rezem pelos mortos. E essa orientação foi cumprida. Mais adiante, 9 séculos depois, do século X, o abade Odilon institui a data de 2 de novembro, quer dizer, ele oficializa a data de 2 de novembro, o dia oficial para rezarem pelos mortos e para os mortos. Quer dizer, então tem uma pequena diferença. Antes, o padre Gregório autorizou, o Papa, né, Gregório autorizou os padres a rezarem pelos mortos. Agora não, tem que rezar pelos mortos e para os mortos. E foi oficializado então dia 2 de novembro. Em países como México, por exemplo, né, o período de finados não tem uma data específica lá. O período de finados compreende do dia 31 de outubro até o dia 2 de novembro. E lá são realizados vários eventos festivos, né? Então, eles começam a preparar os pratos preferidos dos entes queridos, as músicas que os entes queridos mais gostavam, e por aí vai. E é feito um evento, festas, em cada residência ou em cada núcleos familiares, de uma forma geral, esses eventos são realizados. É uma cultura desse país. O Japão, de uma forma semelhante ao que é realizado no México, porém, eles oficializaram a data de 15 de julho. Quer dizer, não é no dia 2 de novembro, até porque pela característica religiosa do país. Então, eles oficializaram a data de 15/7. Então, são feitos eventos, alegrias, datas comemorativas, de uma forma geral, músicas, pratos, enfim. No Brasil, nós temos uma outra característica que é completamente diferente desses dois países que eu citei como exemplo. No Brasil, a data de finados, de certa forma, ela vem carregando uma certa nostalgia, aquela sensação de saudade pelo nosso ente querido, né? Tristeza, alguns choram, alguns se emocionam, muitas pessoas comparecem aos cemitérios, aos diversos cemitérios, levando flores, levando mensagens, levando pedidos de perdão, enfim, os mais variados pedidos, as mais variadas reivindicações. Então, observem que é completamente diferente do que ocorre nos países que eu citei como exemplo aqui, que foi México e Japão. Pois bem, veio Kardec, e com Kardec ele formulou diversas perguntas aos médiuns daquela época, na verdade aos espíritos diretamente, mas através dos médiuns, a respeito de diversos assuntos, que constituiu na publicação em 1857 do Livro dos Espíritos. Entre essas perguntas, Kardec reservou 9 perguntas no Livro dos Espíritos,
para falar especificamente sobre finados, que tem como título Comemoração do Dia dos Mortos, Funerais, que vai da pergunta 320 a 329. Nós vamos repassar elas daqui a pouquinho. Mas ele reservou um espaço para isso. Observe, a gente está falando aqui do ano de 1857. Quer dizer, Papa Gregório, século I, século X, foi o Odilon. Muito tempo depois se passou, né? E Kardec questiona a espiritualidade. Questiona a espiritualidade. Mas a questão é, a respeito desse assunto, o que diz o Espiritismo? O que a doutrina espírita nos orienta, nos recomenda? E isso é uma pergunta muito interessante, porque muitos de nós, eu falo por mim até, nós viemos basicamente do berço católico. E a gente começa a frequentar a doutrina e às vezes vem se imaginando, mas o que a doutrina diz sobre esse assunto? Pode, não pode? Deve, não deve? É certo, não é certo? E nós precisamos entender uma premissa básica a respeito do Espiritismo, que ela diz o seguinte, que nós, que aqui estamos, nós somos o quê? Espíritos. Espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Mas todos são considerados o quê? Espíritos, que têm uma finalidade, uma meta, que é justamente chegar à perfeição. Só que para chegar à perfeição é necessário o quê? Diversas reencarnações, para que nós possamos nos aperfeiçoar, para que nós possamos evoluir. Então não vai ser nessa que a gente vai ser considerado um espírito perfeito. Teremos outras encarnações, outras oportunidades. Cada encarnação é uma oportunidade que nos está sendo dada enquanto espíritos imortais que nós somos. Essa não é a primeira, nem vai ser a última encarnação. Então a doutrina já coloca isso como um ponto, vamos dizer assim, um pilar, para que nós possamos compreender muitas coisas. Uma delas é isso, nós somos espíritos. Então, nós não somos corpos materiais, andando por aí. Nós somos o quê? Espíritos que estamos habitando provisoriamente um corpo, que foi o melhor modelo, ou o modelo mais adequado para que nós possamos colocar em prática todas as provas, todas as expiações que nos foram dadas. Digo provas por quê? Provas são os nossos desafios evolutivos, né? Todos os desafios que nós temos hoje, que nos levam a uma evolução espiritual, uma evolução moral, são considerados o quê? Provas e expiações, eventuais falhas do passado, que nós devemos reparar essas falhas. Então, foi-nos dado, apresentado esse corpo, que para muitos não pode ser o melhor corpo, mas para outros é o melhor corpo. Uns esperam uma barriga de tanquinho, mas nem todos têm a barriga de tanquinho, como é o meu caso. Mas foi apresentado esse corpo. Na verdade, a barriga de tanquinho nós que cultivamos. A barriga do tanquinho não, a barriga extra tanquinho, nós que cultivamos. Mas enfim, mas muitos reclamam do corpo, por uma deficiência, por exemplo. Mas estejamos certos de que, para as necessidades da atual encarnação, foi o melhor que foi apresentado. E o espírito então encarna e começa a sua trajetória na jornada terrena para evoluir, para um dia então desencarnar. E o que acontece quando esse espírito desencarnar? É considerado o fenômeno da morte, né? O espírito propriamente dito,
essa outra informação que a doutrina nos traz. O espírito propriamente dito, junto com o seu perispírito, ou seja, com esse elemento integrador do espírito com o corpo físico, e que serve também de roupagem para o espírito, esse elemento, esse conjunto, espírito mais perispírito, o que acontece? Eles retornam à parte espiritual. Nós somos o quê? Espíritos. Ou seja, então nós, enquanto espíritos, enquanto seres pensantes, nós retornaremos em determinado momento, que nós não sabemos quando se dará esse momento, mas o certo é que isso vai acontecer um dia, nós retornaremos à parte espiritual. E o que fica? O corpo físico. Então, esse corpo físico, com o tempo, ele será o quê? Sepultado e, posteriormente, vai entrar em estado de decomposição. Então, são essas informações que, a princípio, a doutrina nos está apresentando. Então, você já começa a pensar, opa, então, quando eu morrer, eu não vou, enquanto espírito, ser enterrado. Eu vou, na verdade, retornar à parte espiritual. E para onde eu vou? Olha, nós iremos para as regiões do plano espiritual mais condizentes com o nosso nível vibracional. Por isso que se fala tanto aqui, nas casas, no movimento espírita, de uma forma geral, para que a gente possa tomar cuidado com o quê? Com os pensamentos. Tomar cuidado da forma como a gente pensa, como a gente sente, como que a gente age em relação ao outro, em relação a nós mesmos, para que nós possamos evoluir, melhorar. Fala muito de reforma íntima, para que nós possamos já devagarinho ir melhorando alguma coisa, para quando acontecer esse momento, um dia lá na frente, nós possamos ir para regiões espirituais o quê? Boas. Tem gente que pede lá, eu quero ir para nosso lar. Não, pede isso não, gente. Nosso lar coladinho ali com umbral, ó. Pede coisa melhor, merecemos coisas melhores, mas depende de nós. Mas se a gente for para o nosso lar, depende, já está no lucro. Mas podemos ir para regiões melhores. O que mais que a doutrina espírita fala? Os espíritos não ficam definitivamente no cemitério. Nós vamos ver aqui numa das perguntas que Kardec faz à espiritualidade, que o espírito pode, frequentemente, presenciar o seu enterro. Pode. Quer dizer que seja uma coisa verdadeira. Ele pode. Mas o fato de presenciar não significa dizer que o espírito vai ficar preso ali à sepultura, preso ali ao corpo, até sabe Deus quando. Tanto é que não pode isso acontecer diante de tudo que nós falamos até então. Que esse espírito, ele precisa o quê? Evoluir. Ele precisa dar os próximos passos na espiritualidade. Precisa estudar, precisa trabalhar, precisa evoluir espiritualmente lá e depois aqui enquanto encarnado. Então precisa ser dado o quê? Um pontapé inicial, um novo pontapé, avançar, digamos assim. Então ele não pode ficar preso na sepultura ad eterno. Então é uma informação que a doutrina nos traz. E outra coisa importante, antes de passar para o segundo ponto, são 4 pontos principais. Uma coisa muito interessante e bem confortadora na doutrina espírita é o seguinte: ela não proíbe ninguém de nada. Ela não vai falar, não fala para a gente, melhor dizendo, olha, você não deve ir no cemitério amanhã. Não vá. Não. Ela não fala isso. Ela fornece informações. E com base nessas informações, você vai avaliar. Eu devo ir ou eu não devo ir? Eu vou ou não vou? Então, não existe essa proibição. Isso é bem bacana, isso é bem legal.
Segundo ponto, não é o fim, né? O termo é finados, remete-se a fim, acabou. Então, não é o fim. Morte é um ato fisiológico, como da mesma forma que nós respiramos. Só que nós aqui encarnados já passamos por essa experiência muitas vezes, em outras jornadas encarnatórias. Mas não lembramos, né? Não lembramos. E a gente tem um certo medo. Segunda-feira passada eu fiz essa pergunta lá para o pessoal lá do SEMA, aqui do Recreio: quem tem medo de morrer? Ninguém levantou o dedo. Vou fazer a mesma pergunta, depois eu fiz a pergunta de novo. Gente, vamos lá, vamos ser sinceros. Quem tem medo de morrer? Todo mundo. Uá! Quem tem medo de morrer? Sabe por que existe esse medo? Justamente por uma questão uma das questões, melhor dizendo, que nós acabamos de conversar, que nós não sabemos para onde vamos. De acordo com o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz, ou não agora, de repente agora eu sou, e eu acredito que todos nós aqui somos, melhores do que ontem. Mas e o ontem? O que nós pensamos ontem, fizemos ontem, agimos ontem, magoamos o próximo, ferimos o próximo? Isso tudo está sendo anotado lá na nossa fichinha. E aí quando chega o momento, opa, deixa eu pegar a ficha do Carlos. Caramba, olha só. Ih, caramba. Então, mas aí ele começou a frequentar aqui o Espiritismo. Opa, está aqui no SEAP. Mas até aqui, caramba. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar ele para o umbral, que acho melhor para ele. Ou não, vamos mandar ele para o nosso lar. Então, esse medo surge naturalmente dessas indagações. E o que nos cabe fazer para superar esse medo? Porque a doutrina espírita fala, olha, seu corpo vai ficar, seu corpo vai ser sepultado, cremado, enfim, seja lá o que for. Mas o espírito segue. Ele tem que seguir para poder evoluir. Até aí tudo bem. Mas uma coisa é a gente ouvir isso, uma coisa é falar, outra coisa é você o quê? Vivenciar isso. E para que nós possamos ter uma certeza melhor, o que nos cabe fazer? Mudança. E essa mudança é gradativa. É passo a passo, é conta a gota. Que tipo de mudança? Moral. De nós nos dedicarmos mais ao nosso próximo. Nós nos dedicarmos, prestarmos mais atenção a tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente. O amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como Jesus nos ensinou, que é um mandamento maior, já é uma orientação para que nós possamos, daqui para frente, que é o tempo que nos resta, daqui para frente, como que nós podemos nos melhorar? Como que nós podemos nos dedicar ao nosso próximo, seja quem for esse próximo, irmão de jornada, irmão de caminhada, familiar, amigo? Como que nós podemos ser úteis a alguém? Então, são essas observações que nós devemos fazer para que justamente, gradativamente, possamos nos tornar pessoas o quê? De bem. E com certeza, lá na frente, quando pegar a fichinha, opa, ele foi isso tudo aqui, fez um monte de coisa errada. Mas olha só, teve uma melhora. Teve um esforço. Então, podemos dar um ponto nesse esforço. A coisa já é diferente. Então, a doutrina traz essas informações para a gente. Né? Não é o fim. Morte é um ato fisiológico, como nós respiramos. O presidente da casa, da nossa casa lá, a casa de Frei Fabiano, ele falou o tempo todo, não, fiquem tranquilos, que eu vou desencarnar com 93 anos.
Aí todo mundo, eu vou ficar tranquilo, eu vou ter um presidente que é ele que dá a orientação, dá a diretriz numa casa espírita, o diretor-presidente da casa. Só com 93 anos, então, céu de brigadeiro. O que aconteceu? Adivinhe. Ele desencarnou no dia 20 de agosto desse ano, aos 61 anos. Chamaram ele, vem trabalhar aqui no plano espiritual. E agora? A casa está andando. Estamos andando. Estamos trabalhando. O trabalho não pode parar. Mas o tapete foi tirado. O tapete foi tirado. Então nós não sabemos o dia, a hora marcada, não sabemos. Pode acontecer em qualquer momento. Eu espero que não. Eu espero que nós tenhamos ainda um bom chão pela frente, né, boas coisas para a gente poder realizar aqui. Com certeza, todos nós esperamos isso. Mas a grande virada de chave é, ok, eu tenho um tempo ainda pela frente, mas eu preciso investir alguma coisa nesse tempo que me resta, do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. Esse que é o ponto. Terceira informação que o Espiritismo nos dá a respeito de finados, de morte, finados, enfim. Luto. Luto. Ou seja, perdemos o ente querido há aquele período que é considerado como um período de luto. A doutrina nos deixa perfeitamente confortáveis de que o luto é perfeitamente o quê? Viável. Deve ser praticado. Nessa hora não adianta você bater no peito. Eu sou espírita, bandeira amarela. Eu sou espírita, levanta a bandeira. O espírito tem vida eterna. O espírito é imortal. Não adianta. Porque nós somos também o quê? Humanos. Nós precisamos respeitar isso. E a doutrina fala, respeite o seu tempo. Porque nós vamos sentir, é normal, nós sentimos saudade do cheiro do ente querido, da mamãe, do papai. Sentir a falta, a presença. Por mais que nós tenhamos a certeza das informações que a doutrina nos traz, nós vamos também sentir falta da presença amiga. Eu perdi meu pai, perdi minha mãe, e muitas tias, ou muitas não, quase todas, ou praticamente todas, vamos dar isso para todas. Mães, já passei por várias experiências, então nós sentimos falta, e nessa hora não adianta a gente bater no peito, opa, sou espírita, não, sou humano. Me conforta saber das informações que a doutrina apresenta. Isso dá uma certa tranquilidade de que não é o fim. Há uma vida após a morte. Isso é bem interessante, é bem confortador. E outra coisa, eles continuarão conosco. E nós continuaremos com eles. Mas nós estaremos o quê? Encarnados. E eles estarão o quê? Desencarnados. Mas, vibracionalmente, nós continuaremos ligados. Ligados de que forma, Ricardo? Ligados pelo pensamento. Os espíritos se comunicam pelo pensamento. Então, nós continuaremos ligados a esses irmãos pelo nosso pensamento. De que forma? Através da prece, através da oração, nas nossas preces, nas nossas orações. Qualquer prece, qualquer oração do coração, ela chega diretamente a quem quer que seja, até o nosso Pai. Até o nosso Pai. E com certeza nós somos atendidos. Não através de palavras,
não chega a ser online, digamos assim. Mas com o tempo, o que nós pedimos ou agradecemos naquela prece, naquela oração, nós vamos encontrar um conhecido, um amigo, um parente, que vai nos dar essa resposta, por exemplo. Vai nos orientar de alguma forma. E quem sabe, nós podemos até sentir a presença desse ente querido. Sentir, de leve. Então, a doutrina, ela nos traz essas informações de uma forma muito concreta, de uma forma muito sólida. E isso dá um certo refrigério na nossa alma. Que nós temos essa certeza, a vida continua. Mas, Ricardo, tem morte de um tipo e morte de outro tipo. Tem mortes violentas e mortes não violentas. Verdade. Mas, assim, o destino final, basicamente, é o mesmo. Pode demorar para uns, para outros não. Mas o destino final, basicamente, é o mesmo. É a continuidade da vida espiritual. Tantos irmãos que aqui estiveram conosco encarnados na Terra, espíritos de alta envergadura, ao desencarnarem, passaram tempo e eles retornaram através de mensagens nas reuniões mediúnicas, ou agradecendo, ou orientando, ou sendo um grande trabalhador espiritual da casa. É comum, dando mais uma vez o quê? A prova de que a vida continua, que não é só coisa de filme, não é só coisa de livro, não é historinha, é verdade, é fato, a vida continua. Tem uma grande amiga, que ela foi fundadora e presidente de uma casa espírita aqui no Rio de Janeiro, e ela, na verdade, a mãe dela também foi fundadora de uma outra casa. A mãe dela desencarnou. Só que as duas eram tão ligadas, mas tão ligadas, mas tão ligadas, que elas acabaram com o tempo o quê? Trabalhando juntas, se comunicando. E isso acontece até hoje, na verdade, porque ela ainda está encarnada. A filha, no caso. Então, todas essas informações que nós percebemos, é muito confortador. É muito confortador. Agora vamos analisar, não todas as perguntas, mas pelo menos boa parte das perguntas que Kardec fez aos espíritos naquela época, que são perguntas, se nós pararmos para pensar, extremamente atuais, servem para o dia de hoje. E uma coisa importante, que até a espiritualidade respondeu numa dessas perguntas, foi o seguinte: nós somos espíritos moralmente ainda em evolução. Temos uma inferioridade e devemos respeitar essa inferioridade moral. Podemos ser extremamente inteligentes, e somos, intelectualmente falando, mas moralmente falando, eles até contestam. Comentam. Nós somos ainda o quê? Inferiores. E nós podemos entender essa inferioridade moral porque nós estamos encarnados ainda num planeta de provas e de expiação. A Terra está passando para um mundo de regeneração. O quê? Mas está ainda passando, não é? Está passando. Que é a prova de expiação, é o segundo planeta, né? Na categoria, depois apenas dos mundos primitivos. Emmanuel até coloca, vocês são crianças espirituais. Então, de tudo isso que é apresentado, eles comentam aqui dessa inferioridade moral, desse respeito que nós devemos, que eles, espíritos, têm
pelos encarnados, pela forma como os encarnados se posicionam e se sentem num dia de finados, num momento, num período de finados. Eles têm esse respeito pelas nossas limitações, pela nossa inferioridade. Mas mesmo havendo o respeito, eles falam: não se preocupe, nós, espíritos, estamos ao lado de vocês. Isso também é uma outra informação extremamente reconfortante. A primeira pergunta que Kardec faz é a seguinte: os espíritos são sensíveis à lembrança que deles guardam os que lhes foram caros na terra? Ou seja, eles percebem, eles têm essa... Nossos entes queridos percebem as lembranças? E a resposta foi bem objetiva: muito mais do que podeis imaginar. Se são felizes, essas lembranças aumentam a felicidade. Se são infelizes, serve-lhes de lenitivo. Ou seja, os espíritos percebem isso. E se nós pararmos para pensar um pouquinho, no dia de finados, quem vai ainda ao cemitério, que pode ir, diz de novo, não há proibição nenhuma. Não é necessário, pelo que a doutrina espírita nos informa, não é necessário, mas pode ir, se assim nós nos sentimos bem. Então, como tem um grande número de pessoas no cemitério, muitos inclusive orando, fazendo suas preces, né, suas orações, a espiritualidade naturalmente o quê? Se aproxima. Se aproxima pelo pensamento. Mas se você estivesse em outro ambiente, fazendo prece e oração, ela também se aproximaria. Aqui também se aproximaria. Qualquer lugar. Pelo simples fato de estarmos pensando e emanando vibrações. Então a resposta foi bem essa: muito mais do que podeis imaginar. Na pergunta seguinte, que é interessante, que Kardec vai montando um encadeamento lógico nas perguntas. Ele lança a primeira pergunta, de acordo com a resposta, monta a segunda para ter uma certa lógica entre as perguntas. Não vou ler todas, estudar todas, pelo tempo. Mas vamos repassar aqui as principais, para a gente poder analisar um pouquinho e pensar sobre o que está sendo colocado. O dia de comemoração dos mortos tem algo de mais solene para os espíritos? Ou seja, é algo especial para os espíritos? Eles se tocam mais nesse dia ou não? É isso que ele está perguntando aqui. Eles se aproximam para ir ao encontro dos que vão orar sobre seus despojos? E a resposta que a espiritualidade deu: os espíritos atendem ao chamado do pensamento, tanto neste dia como nos outros. É bem interessante a resposta que os espíritos deram. Primeiro que ele tem uma palavrinha-chave aqui, se chama pensamento, que nós já falamos aqui hoje, que serve como um sinal amarelo na nossa mente. Opa, eu preciso avaliar como estão sendo os meus pensamentos, para que eu possa trabalhar isso, para que eu possa me tornar uma pessoa melhor, para que eu possa ter um dia um lugar bacana para poder, ao desencarnar, ir. Então, se eu mudar a qualidade do meu pensamento, eu vou modificar muita coisa. Eu vou ser uma pessoa espiritualmente, moralmente melhor, mais leve. Então, é uma informação que a gente tem que pensar sobre essa questão. E outra é, que ele dá aqui, tanto nesse dia como em outro. Ou seja, não importa se é o dia de finados ou não. Não importa. Então, para os espíritos, não tem importância nenhuma. Para os espíritos não tem importância nenhuma. Seria um dia como outro qualquer. Porque nós poderíamos estar pensando no dia 2, ou no dia 3, no dia 4, no dia 5, dia 1º de abril, 1º de janeiro, não importa. Né?
E tem a pergunta 321. E na pergunta 321, o Kardec faz duas subperguntas. O dia de finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? Olha só a resposta. Neste dia, eles se reúnem em maior número aos cemitérios, porque maior é o número de pessoas que os chamam. Mas cada espírito só comparece ali pelos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Só vai porque as pessoas estão lá e estão pensando, estão orando. Só por isso. Se fosse, vamos supor que as casas espíritas fizessem no dia de finados, todas as casas, né? Uma reunião em determinado horário para fazer uma prece. Exemplo. Eles iriam para onde? Para as casas espíritas. Porque as pessoas que lá estivessem assistindo a reunião, elas estariam o quê? Em prece pelos seus entes. Porque, com certeza, a prece não ia ser uma prece da boca para fora. Ia ser uma prece que eles estariam fazendo do coração, da alma. Isso toca eles. E toca profundamente. Então, iria atrair pelo pensamento. Lembro muito uma passagem do filme Nosso Lar, que André Luiz sempre quis ter o contato com a mãe dele, né? E teve um momento do filme que ele conseguiu ter esse contato. De que forma que ele teve esse contato? Pensando, emanando vibrações. Aí ele conseguiu ter esse contato com a mãe, que estava até em numa outra dimensão melhor do que o Nosso Lar, inclusive. Mas ela foi atraída e ele foi conduzido até ela para justamente ter esse contato. Então, é possível? É possível. É possível. Só que nem sempre a gente consegue. Porque nós ainda precisamos exercitar muito isso. Né? Mas com calma. Tudo é feito... dentro da doutrina não existe nada assim feito com pressa. Ela recomenda, façam. Mas na velocidade de cada um. No tempo de cada um. Apenas comecem a fazer. Ricardo, nunca fiz o evangelho no lar. Comece a fazer. Reunião semanal, sempre no mesmo dia da semana, no mesmo horário. Ricardo, eu não sei orar. Pergunte aqui ao pessoal aqui da casa, como que eu posso orar? Só sei rezar o Pai Nosso. Beleza, está valendo, vamos rezar o Pai Nosso. Comece. Nos tempos que já faz tempo, né? Que eu coordenava o ESG, lá na Casa Espírita, teve um aluno que levantou o dedo. Posso fazer a prece inicial? Pode. Mas eu não sei orar como um espírita. Não tem problema. Ore do jeito que você sabe. Ele começou. Ele fez uma oração do Pai Nosso. E é assim que a gente começa. Devagar, devagar, como a gente sabe, com as informações, com os instrumentos que nós temos em mãos. A B, 321B. Sob que forma aí comparecem e como os veríamos se pudéssemos tornar-se visíveis? Ou seja, se nós pudéssemos ver esses espíritos, de que forma eles apareceriam para nós? Foi a pergunta que Kardec fez. E a resposta? Aquela sobre a qual eram conhecidos em vida. Em outro momento, em outro trecho aqui do Livro dos Espíritos, eles mesmos já informaram que os espíritos, como é revestido pelo perispírito, eles guardam, geralmente, não é sempre, geralmente, eles guardam sempre a mesma aparência da última encarnação. Mas com o tempo isso pode ser modificado pelo, de novo, pensamento. Eles podem modelar a imagem desse corpo espiritual, vamos chamar assim, pelo poder do seu pensamento. Mas, imediatamente, eles conservam a imagem da última encarnação.
né? Vou pular 322, 323. Para mim, essa é uma das principais perguntas desse bloco de perguntas. Traz muita informação aqui e serve de conforto para todos nós. A pergunta é a seguinte: a visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em casa, em sua intenção? Essa foi a pergunta que Kardec fez. E a resposta: a visita ao túmulo é uma maneira de manifestar que se pensa no espírito ausente. Já começa assim. É a representação exterior desse pensamento. Já dissemos que a prece é o que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, desde que seja feita com o coração. Acho que aqui ele arremata. Que aqui ele dá a primeira informação. A visita ao túmulo é uma maneira de manifestar que se pensa do espírito ausente. Então ele já está afirmando aqui, olha, lá são os despojos mortais. O espírito não está ali. Você vai ali, mas você está tendo contato com os restos, com os despojos mortais. Com o corpo físico. Se é que tem algum corpo físico ali. É isso que ele está dizendo aqui. No espírito ausente. É a representação exterior desse pensamento. Já dissemos que a prece é o que santifica o ato de lembrar, em qualquer lugar, desde que seja feito com o coração. Portanto, ele resgata esse conceito também aqui de quê? De prece. De que forma que nós devemos orar? De que forma que nós devemos fazer as nossas preces? Com o coração. Com o coração. Usando as palavras. O que é uma prece com o coração, gente? É usar as palavras que você quiser. Que te vem em mente. O que o coração está tentando te falar. Faça essa prece. Porque ela tem endereço certo. A quem quer que seja. Encarnado ou desencarnado. Ou até mesmo ao nosso Pai. É isso que ele está dizendo aqui. E ele fala, se você quiser, de novo, se quisermos ir ao cemitério, podemos ir. Ok, a doutrina respeita isso, tranquilo. Mas se você também quiser ficar em casa, reserve um momento do dia, um espaço do dia, para fazer uma prece aos desencarnados. E aí, não vamos também ser egoístas ao ponto de fazermos as preces apenas para os nossos desencarnados. Vamos lembrar de todos os desencarnados. Endereçando uma prece para eles. Em especial aos nossos, naturalmente, claro. Mas para todos. Né? Então, para mim, essa 320, a pergunta 323 é uma das mais importantes desse bloco de perguntas que Kardec faz. É uma das mais importantes. Vou pular aqui algumas. Vou deixar como dever de casa para vocês, tá? Quando vocês chegarem em casa, ou amanhã, em algum momento, peguem o Livro dos Espíritos, pergunta 320 a 329. Dê uma lida nas perguntas e nas respostas, né? Fica aí como dever de casa. Eu estou colocando aqui algumas das mais importantes para que a gente possa refletir juntos. 326. A alma que volta à vida espiritual é sensível às homenagens prestadas aos seus despojos mortais? O que vocês acham? Sim ou não? Quando o espírito já chegou a certo grau de perfeição, não tem mais a vaidade terrena e compreende a futilidade de todas essas coisas. Quando o espírito chegou a certo grau de perfeição. Ou seja, não interessa. Para esses espíritos, isso não interessa. Tem coisas mais importantes a serem feitas. É isso que ele está dizendo aqui. Ele continua na resposta. Mas ficai sabendo, há espíritos que nos primeiros momentos que seguem
a sua morte material, experimentam um grande prazer com as honras que lhes são prestadas ou se aborrecem com o abandono a que relegaram os seus despojos mortais. Ou seja, eles ficam preocupados, eles querem ver, querem assistir, querem saber o que um está conversando com o outro no velório. Mas são espíritos que ainda não estão o quê? Evoluídos. Por isso que é mais um pedido aqui, indiretamente nas entrelinhas, é mais um pedido para que nós, encarnados, possamos ao máximo nos capacitar para que possamos evoluir, moral e espiritualmente. Ninguém vai sair daqui, dessa encarnação, um espírito perfeito. Com certeza. Ou um espírito um pouquinho mais, muito mais evoluído do que nós estamos. Porque a proposta de evolução ela é devagar, ela é lenta. Mas nós podemos fazer esse exercício? Podemos fazer esse exercício. Podemos nos observar quais são os nossos vícios morais. Somos orgulhosos? Somos invejosos? Somos vaidosos? Egoístas? Podemos nos tornar menos orgulhosos? Menos invejosos? Menos egoístas? Podemos. De que forma? Implantando algumas ações nas nossas vidas, nos nossos pensamentos, nos nossos atos. É essa a proposta que a vida está nos apresentando. É essa a proposta que a doutrina nos coloca, frente a frente com a morte, nesse aspecto. Porque um dia isso vai acontecer. Agora, como? Não sabemos. Aí, levanta o dedinho, tenho medo. Então, para que esse dedinho fique menos levantado, o possível, que seja só uma pontinha que seja, nós precisamos fazer esse exercício. Que não tem nada a ver com a morte. Esse exercício é para a nossa evolução espiritual. É para a nossa evolução espiritual. E aí continua, mas ficais sabendo, há espíritos que nos primeiros momentos que se segue a sua vida material, experimentam um grande prazer com as honras que são prestadas ou se aborrecem com o abandono que relegaram os despojos mortais. É que ainda conservam alguns dos preconceitos da vida terrena. Conserva esse preconceito com a vida terrena. São seres ainda, somos ainda seres o quê? Moralmente inferiores. Compreensível pelo planeta que nós habitamos. Estamos caminhando para o encerramento. Eu vou deixar aqui uma mensagem de Emmanuel sobre finados. Essa mensagem é uma mensagem de Emmanuel que foi recebida por Chico numa reunião pública no dia 24 de agosto de 1959, na sede da Comunhão Espírita Cristã, em Uberaba, que está no livro Religião dos Espíritos, publicado pela FEB. É uma mensagem bonita, nos consola, nos conforta. Nenhum sofrimento na terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração regelado e querido que o ataúde transporta para o grande silêncio. Ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que mais amamos e cerrar-lhes os olhos do adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Todavia, quando semelhante provação te bate à porta, reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração. Aqui, Emmanuel, falando de novo da oração. Porque os chamados mortos são apenas ausentes, e as gotas do teu pranto lhes fustigam a alma como chuva de fel. Também eles pensam e lutam, sentem e choram. Atravessam a face do sepulcro como quem se desvencilha da noite,
mas na madrugada do novo dia inquietam-se pelos que ficaram. Ouvem-lhes os gritos e as súplicas na onda mental que rompe a barreira de grande sombra e tremem cada vez que os laços afetivos da retaguarda se rendem à inconformação. Tranquiliza desse modo os companheiros que demandam um além, suportando corajosamente a despedida temporária, e honra-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que te legaram. Recorda que em futuro mais próximo que imaginas, respirarás entre eles, comungando-lhes as necessidades e os problemas, porquanto terminarás também a própria viagem no mar das provas redentoras. Não nos é lícito esquecer que Jesus, o nosso divino mestre e herói do túmulo vazio, nasceu em noite escura e viveu entre os infortúnios da terra e expirou na cruz. Em tarde padecenta, mas ressuscitou aos cânticos da manhã no fulgor de um jardim. Emmanuel. É a mensagem, a orientação que ele nos deixa, que ele nos deixou, através de Chico, em 1959, a respeito sobre finados. Então, que nós possamos pensar sobre tudo isso que nós conversamos aqui hoje e estarmos em prece no dia de amanhã, tranquilos, na medida do possível, mas seguindo essas orientações que a doutrina nos coloca às nossas mãos, para que possamos, na medida do possível, estarmos bem amanhã e confortar aqueles irmãos nossos que porventura não estiverem bem. É essa informação que a doutrina nos traz, é isso que o Espiritismo fala sobre esse assunto, prestando sempre atenção, de novo, nos nossos pensamentos, nas nossas preces, nas nossas orações. Fiquem com Deus. Obrigado, Ricardo, pelo estudo. Nós vamos passar agora ao segundo momento, o momento do passe. Eu vou pedir aos médios, por favor, que se coloquem. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso médico maior, a espiritualidade amiga aqui presente, que amorosamente preparou o ambiente para nos receber. E nós pedimos agora, Senhor, aos médios, que juntamente com seus mentores possam transmitir todos os fluidos necessários a cada um que veio à sua casa, Senhor. Em Teu nome, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que possamos dar início ao trabalho dos passes da noite de hoje. Graças a Deus. Quando falamos do Cristo Consolador, primeiramente, devemos lembrar do Pai. No Livro dos Espíritos, na primeira questão, os Espíritos perguntam: o que é Deus? Então, temos como resposta: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus é amor, é bondade. Deus é onipotente. Por seu intermédio,
enviou Cristo. Quando nós nos sentimos aflitos, o primeiro pensamento que vem é Deus, é Jesus. Aqueles que se dizem céticos, ateus, quando se veem numa situação de desespero, está num avião e esse oferece a possibilidade de um acidente, com toda certeza, nesse momento ele deixa de ser ateu e cético, porque ele pensa em Deus. Jesus veio para nos ensinar, veio para livrar as nossas aflições. Basta que nós estudemos, compreendamos e que sigamos os teus ensinamentos. Que Deus possa nos abençoar hoje e sempre. Nós vamos passar agora a leitura da mensagem do plano espiritual. Paz a todos. Que essa paz, essa alegria, não seja passageira, seja constante entre vocês, entre nós, desencarnados. Que essa paz faça presente em meio aos irmãos que ainda sofrem, que ainda, mesmo em espírito, continuam com as suas dores, com os seus apegos do mundo físico. Que vocês, nesse dia, possam elevar vossos pensamentos junto a nós, para pedirmos ao Pai bênção e luz para os irmãos que vivem no mundo espiritual. Que as nossas palavras, os nossos pensamentos possam ajudá-los a enxergar a luz, possam ajudá-los a clarear a mente desses que ainda choram, lamentando os seus corpos que se tornam pó, se decompõem ao todo. Ó Deus, Pai de amor, permita-nos a nos aproximarmos desses irmãos que ainda sofrem pelo amargor da vida que tiveram e ainda se encontram perdidos, lamentando-se. Também dos que ainda, pelo sentimento de ódio profundo, continua presos em seus túmulos. Ó Pai, tendes misericórdias, permitas
que o nosso Jesus nos autoriza levar amor, levar a luz que vem dele, do próprio Jesus. Levarmos amor para perto desses irmãos que também, Pai, de amor, são teus filhos e que através dos nossos pedidos de ajuda, de socorro, Deus, possam esquecer o mal que ainda o prendem em meio aos umbrais terrenos. Deus, ó Deus, permita que seu Filho Jesus Cristo nos ajuda, auxiliando-nos como resgatá-los, que oriente esses que são trabalhadores de resgate do mundo invisível, que todos vocês, ainda em meio à paz, sentindo o forte abraço do nosso Jesus, do nosso Mestre, do nosso codificador, todos vocês, juntos a nós que juntos trabalhamos para Ele, o nosso Jesus, pedimos essa paz pela humanidade, pelo mundo, meus amados. Peçam paz, peçam. Muitos dos irmãos se desligam e encontram paz, alcançam voos eternos, se libertam dos sofrimentos. Ó Pai, sabemos que são poucos que conseguem, porque trazem com eles equilíbrios emocional, possuem elevação moral, são disciplinados, traz o amor do Mestre para esses irmãos, que logo serão direcionados aos trabalhos. Também, Pai, pedimos por eles que continuem na sua longa jornada do amor, do bem, e evoluindo com sabedoria divina, sigam aos santos e ao árduo caminho que continua. Paz a todos os irmãos, encarnados e desencarnados, um trabalhador para o Cristo. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade de chegarmos à Tua casa, escutarmos as Tuas palavras e que possamos assim, Senhor, segui-las, pô-las em prática na nossa vida, que nós possamos ser trabalhadores do Cristo, conforme todo o planejamento que com certeza fizemos no plano espiritual. Pedimos também, Senhor, que continue fortalecendo a direção da nossa casa,
tanto no plano físico quanto no plano espiritual, os trabalhadores da nossa casa e os frequentadores da nossa casa. Que possamos assim, Senhor, tão harmonizados nessa vibração de amor e de paz, retornarmos aos nossos lares. Mas permita, Senhor, que de volta aos nossos lares possamos continuar nessa vibração de paz, de amor e de harmonia que da tua casa levamos. Agradecidos ao nosso querido altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino e a todos esses nossos irmãos e irmãs queridas que sustentam a nossa casa de amor, mas pedimos, e agradecidos a Jesus, mas acima de tudo, sempre em nome de Deus nosso Pai, pedimos a permissão para encerrarmos os trabalhos da noite de hoje na nossa casa. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.